Boa noite a todos. Hoje, nessa terça-feira, vamos dar continuidade à nossa série de lives que a gente vem fazendo para bater um papo, para conversar, para trazer ideias, para trazer propostas. Hoje a gente vai discutir um assunto muito importante. Vamos falar sobre o Setembro Amarelo, falar sobre a prevenção ao suicídio, sobretudo entre os jovens. E eu convidei a doutora Letícia Mameri, médica, psiquiatra, que vai conversar um pouquinho com a gente. Ela já entrou aqui, deixa eu aceitar o convite. Vai divulgando para os seus amigos, enviando esse aviãozinho que está aqui embaixo, compartilhando com os amigos, para a gente discutir esse tema super interessante, super importante nos dias atuais. Boa noite, todo mundo que está chegando. Sejam bem-vindos. Ei, doutora, tudo bem? Ei, Pedro, tudo bem? Boa noite. Ei, gente que já está aí assistindo a gente, boa noite a todos. Obrigada pela presença. Muito obrigado, Pedro, pelo convite. Eu que agradeço. Você está me ouvindo bem? Tudo certo? Tudo certinho. Eu que agradeço de falar sobre esse tema super importante para todos nós. E, doutora, eu gostaria que começasse essa live você se apresentando para o pessoal que não te conhece, o pessoal que me segue não te conhece. Fala um pouquinho sobre você, o que você faz. Eu sou médica psiquiatra, sou diretora secretária da Associação Psiquiátrica do Espírito Santo, sou vice-coordenadora da Comissão de Psiquiatria do Trabalho da Associação Brasileira de Psiquiatria, sou médica do trabalho também. Sou médica do trabalho do Banco do Brasil, concursada, sou médica concursada do Ministério da Saúde. Estou fazendo doutorado na Universidade do Porto, em bioética. Acho que é isso, Pedro. Sou mãe de duas meninas de 6 aninhos, sou casada. Então, assim, sou filha e a gente tem que administrar isso tudo, né? Então, acho que isso tem que entrar no currículo também. Lógico, lógico. E, doutor, explica um pouquinho para a gente o que significa esse Setembro Amarelo, que a gente sempre, quando chega o mês de setembro, a gente ouve falar muito. Nós estamos muito acostumados com Outubro Rosa, né? As mulheres já estão bastante acostumadas com Outubro Rosa, que é em prevenção ao câncer de mama. E o Setembro Amarelo a gente sempre ouve alguma coisa, mas poucas pessoas sabem o que é o Setembro Amarelo. Explica para a gente. Setembro Amarelo, ele é uma campanha trazida pela Associação Brasileira de Psiquiatria para o Brasil, que visa, né, ela foi trazida em 2014 junto com o CFM, ela visa alertar a população sobre o suicídio. Então, a ideia é que a gente chame a atenção para isso. Mas eu, nos meus posts, eu sempre coloco que Setembro Amarelo é o ano todo. Né? O slogan da campanha desse ano, todo ano a gente tem um slogan. O slogan da campanha desse ano é preciso agir. Então, isso é uma coisa que eu falo sempre. Não adianta a gente continuar falando. Blá, 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 só se vê isso no mês de setembro, e as pessoas só prestam atenção à saúde mental no mês de setembro, e o suicídio, na verdade, é a ponta do iceberg. Então, eu passo o ano inteiro jogando por debaixo do tapete um monte de coisa, e em setembro eu vou cuidar daquele grãozinho que aparece na beiradinha do tapete, enquanto na verdade o tapete está com uma montanha de sujeira que foi colocada para dentro, assim, tentando fazer uma analogia. Então, é importantíssimo o Setembro Amarelo, mas é mais importante é que a gente tenha a ideia de que Setembro Amarelo é o ano todo. E, doutora, você falou uma coisa muito interessante, que é a prevenção ao suicídio. E o suicídio é encarado por muitas pessoas, sobretudo as pessoas mais velhas, né, os nossos pais, os nossos avós, sobretudo as pessoas do interior também, como um tabu. Né? O suicídio não é muito abordado, a depressão, as doenças mentais, doenças psiquiátricas, é encarado na sociedade como um tabu. Então, antes da gente tratar desse assunto propriamente dito do suicídio, como trabalhar esse tabu para que as pessoas possam abordar isso nas suas casas, nas escolas?
nas faculdades? Então, a própria origem da psiquiatria, ela é criado um estigma também até com os próprios médicos. Então, nós médicos, nós psiquiatras, nós sofremos esse estigma também, porque eram os marginalizados, era o louco, era o que ninguém queria cuidar, tratar, nem ter em casa. E esse estigma, ele continua, mas ele precisa ser mudado. Porque antigamente, como a gente tinha uma vida diferente, né? As pessoas levavam uma vida diferente, era um mundo diferente, nós tínhamos menos gatilhos para o adoecimento mental, talvez. Então, a gente tinha algumas pessoas que abriam quadros psiquiátricos, mas a gente tinha um quantitativo menor. Hoje, esse quantitativo só aumenta e vai aumentar cada vez mais com essa pandemia. A gente fala da quarta onda do adoecimento mental, que a gente prevê que vai ser pior do que o Covid, vai ser a onda quarta onda do Covid, desculpa, vai ser pior do que o próprio Covid, que vai ser o adoecimento mental decorrente do Covid. Então, o aumentar, né, o quantitativo aumentando, ele está aumentando de forma exponencial. Então já não dá mais para tapar os olhos, já não dá mais para enfiar num quartinho, já não dá mais para enfiar nos antigos manicômios e fingir que não estava acontecendo, não dá mais para ignorar o doido da família, porque agora você tem famílias inteiras em tratamento e não é o doido. Eu falo sempre, às vezes os pacientes me perguntam no consultório, né? Eu estou atendendo telepresencial e presencial. Eles falam assim, doutora, pode falar para mim, eu tô ficando doido? Eu fiquei doido. Aí eu falei, não, você é são, porque você tá aqui. Você tá procurando ajuda. Os doidos estão tudo lá na rua, andando, fazendo as coisas, fingindo que tá todo mundo bem. Porque o adoecimento mental, ele tá em proporções absurdas, né? Eu que mexo com psiquiatria do trabalho, e o trabalho costuma ser o último vínculo do ser humano a ser rompido, então acaba a família, acaba o dinheiro, mas ele continua indo para o trabalho, a gente vê situações assim, deprimentes, e as pessoas não procuram tratamento por vergonha, principalmente homem, tá? Homem é uma coisa assim, as mulheres ainda procuram um pouco mais, agora o homem, ele vai até se acabar completamente. Então essa questão, tudo isso vai somando, né? Então aquilo que eu te falei, o iceberg, a maior parte das pessoas que fazem a tentativa de suicídio e que se suicidam, a grande maioria, para não dizer todos, tem um adoecimento mental instalado. Então, será que se eu não tratasse esse adoecimento, essa pessoa, ela não ia olhar isso de outra forma, essas possibilidades? Então, por isso que a gente fala que é prevenível, dá para prevenir, dá para prevenir. Então, é possível, só que é um longo caminho, sabe, Pedro? Passa principalmente pela desassistência à saúde mental que a gente está tendo. Então, essa desassistência, porque, vamos pensar na assistência. Vamos supor que você não tem um plano de saúde, que você tem que usar o SUS. O que você vai fazer? Aonde que você vai? Você vai procurar quem? Você vai procurar qual serviço? Você vai procurar um CAPS, porque praticamente não tem mais ambulatórios de psiquiatria pelo SUS. Você vai procurar um CAPS. Se você der a sorte de achar um CAPS que tem médico, porque na origem dos CAPS, o CAPS 1 foi feito para nem ter médico. Então, se você der essa sorte, você vai ter um médico. Se você der uma sorte maior ainda, você vai ter um psiquiatra. E aí é que vem uma pergunta interessante que uma vez eu ouvi, o Quirino Cordeiro, um colega psiquiatra, até fiz uma live com ele, super querido, que hoje em dia ele está na parte de álcool e droga, do Ministério da Cidadania. O Quirino perguntou para uma colega psiquiatra que questionou ele quando ele fez a mudança da política de saúde mental em 2017. Ela perguntou para ele assim, mas eu não concordo, eu não acho certo, sei que. Ele falou,
se fosse seu filho, você ia querer o quê? Se fosse seu filho com uma crise depressiva grave, se fosse seu filho num quadro psicótico, num surto, né, que as pessoas falam, você ia querer o quê? Não é que a equipe multidisciplinar ela não é importante, pelo contrário, gente, eu não consigo trabalhar sem um psicólogo, sem um assistente social. Imagina que sonho ter um terapeuta ocupacional. Não é isso, mas na hora que você tem a doença, você precisa do médico. Então, quando é nosso filho, a gente leva no médico particular, você leva na clínica particular. E aí, quem precisa usar o SUS tem essa realidade que a gente ainda tem hoje, né? O Estado do Espírito Santo, não sei se você sabe, não chegou a implementar nem a política de saúde mental antiga, a de antes de 2017. Nós já estamos em Imagina agora com o Covid. 2020. É. Então, essa é a questão. Então, dá para prevenir? Dá para prevenir. O que, que a gente precisa ter para prevenir? A gente precisa ter acesso ao médico psiquiatra. A gente precisa ter o diagnóstico médico e um tratamento adequado. E para a gente chegar nesse tratamento, é importante a pessoa ou familiares, amigos, perceberem sinais, né? Então, como que a gente pode perceber esses sinais em pessoas que podem depois querer tirar a própria vida, pessoas no início de depressão, no início de alguma outra síndrome? Como que nós podemos ser aliados dessas pessoas, doutora? Então, assim, eu vou tentar dar uma geral rapidinha. Às vezes eu uso uns neologismos, umas comparações meio esdrúxulas, mas é para ficar mais fácil. O que que acontece? A psiquiatria, a gente trata o que é disfuncional. Isso parece que é lógico, mas não é, porque às vezes a dinâmica daquela pessoa funciona. Então, se funciona, eu não vou colocar remédio para ela. Tá tudo bem. Ah, mas eu acho estranho. Não sei, acho que entrou um tal de Dr. Emílio Mameri, então vou usar ele como exemplo. Acho esse Dr. Emílio Mameri meio estranho, ele é agitado, acho que ele deve ter algum problema, um transtorno de déficit de atenção, hiperatividade. Tá, mas para ele funciona. Ele não tem prejuízo na casa dele, ele não tem prejuízo na família, ele não tem prejuízo no trabalho. Então não justifica tratamento, entendeu? Agora, quando eu começo a ter prejuízo, é o momento de tratar. Então, assim, você me perguntou quais são os sinais. O primeiro sinal, para quem está perto, é prejuízo. Então, assim, vamos supor, eu te conheço, a gente mora junto, a gente é muito amigo, alguma coisa assim. Se eu começo a perceber que você está diferente e aquilo ali começa a te dar prejuízo, eu vejo que você está, você comenta, eu tô tendo problema no trabalho, eu tô tendo problema no meu relacionamento, eu tô tendo problema na minha família. Isso aí já é a primeira coisa. Porque quanto antes a gente agir, melhor. Porque assim, depois que já vem a ideação suicida, a indicação é internação. Então, o mais importante é a gente abordar o adoecimento mental na origem. E aí a origem é o que é disfuncional, não está funcionando. E isso é muito individual. Igual eu atendi uma paciente que ela contou assim, eu fico acordada de madrugada e durmo de dia. Aí eu perguntei, tá, você se sente cansada ou descansada? Me sinto descansada. Eu falei, tá, e seu marido com isso? E sua família? Tem algum problema? Não tem problema nenhum. Eu falei, então, qual é o seu outro problema? Porque esse problema eu não vou mexer. Você vai continuar dormindo no horário que você quer dormir. Entendeu? A questão, assim, do disfuncional. O que é disfuncional? Porque a gente vive numa sociedade onde as coisas são muito pasteurizadas. E isso é errado, a gente querer pasteurizar. Por que todo mundo tem que ser igual? Não, as pessoas têm que ter suas individualidades, mas aquilo ali tem que estar funcionando. Eu não posso ter sofrimento. A partir do momento que eu tenho sofrimento, eu preciso tratar. Então, você que tem alguém perto, que você está percebendo, ou até você mesmo, que está em sofrimento, estou tendo um sofrimento, aquela pessoa está tendo um sofrimento, é o momento de procurar tratamento. Aí tem alguns sinais de agravamento. Então a pessoa começa a ficar muito reclusa, começa a falar de morte,
solta piadinha. Às vezes a pessoa não fala de morte, falando assim, nossa, eu vou me matar. Tive uma situação, eu perdi uma vez um funcionário, que ele falava brincando, esse troço tá tão ruim desse jeito, eu vou lá e vou fazer. E todos os colegas achavam que ele estava brincando e ele foi cometer o ato. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento, mesmo na brincadeira, entre aspas. A gente tem que ficar atento, aquela pessoa que já, assim, não tem muita força para fazer as coisas, ou não tinha muita força e passou a ter muita. Porque isso é um problema também. Às vezes a pessoa não está bem, começa um tratamento, muda de polo, faz como se fosse uma virada, cria coragem, cria energia e também vai. Então é muito importante o acompanhamento psiquiátrico perto. O psiquiatra ele tem que estar junto. Igual eu falo sempre para meus pacientes têm meu WhatsApp pessoal, eu falo, me escreve, grava áudio, deixa recado. Se eu não puder resolver agora, assim que eu puder, eu vou resolver, eu vou ouvir. Então, essa proximidade a gente já percebe. Então, dependendo da voz que o paciente fala comigo pelo áudio, eu já sei que tem alguma coisa errada. Então, essas abordagens, elas são importantes, mas são muito individualizadas. Às vezes, se eu falo só as palavras, ou se eu falo só o tipo que a pessoa tá, eu acabo valorizando algum sintoma que para aquele outro indivíduo não vai ser um sintoma, não vai ser algo que ele vai mostrar, entendeu, Pedro? Então é importante eu entender a particularidade daquela pessoa e ficar atenta que às vezes para aquela pessoa aquilo ali que é uma besteira, teoricamente, me dá um sinal que ela tá grave, que ela não tá bem. Então, o mais importante é isso, a gente ter sensibilidade para observar aquele ser humano que está perto da gente, ou aquelas pessoas que estão perto da gente, e entender a mudança delas. Doutora, e uma coisa interessante é que tem aumentado muito o número de jovens, né, que tiram a sua própria vida, jovens com depressão. Eu vi alguns artigos que você me mandou de crianças também com depressão, crianças que têm pensamentos que atentam contra a vida. E como que a gente pode dizer assim das causas? Como que uma criança vai gerar esse pensamento suicida na criança, num jovem? Quais são as causas? A gente falou em como identificar, né? Mas como que essas pessoas chegaram a esse ponto? Porque a gente, né, doutora, só um minutinho, a gente vê casos de pessoas que eram muito animadas, felizes, assim, extrovertidas, e que de uma hora para outra estão com a depressão e muitas pessoas ficam chocadas. Nossa, mas fulano, até ontem estava aqui no trabalho pulando, soltando fogos, fazendo piadinha e hoje foi diagnosticado. Quais são as causas? Então, vamos por partes, né? Crianças e adolescentes, realmente o número está aumentando muito, o quantitativo, tá? Muito também porque a gente está prestando atenção neles e muito porque a gente está terceirizando o cuidado. Então, essa questão, a gente fica muito claro isso agora nesse período de pandemia, né? Os pais desesperados porque não sabem lidar com os filhos dentro de casa. Então, eu tenho visto isso, assim, ficou muito mais claro o desespero dos pais para conseguir ensinar alguma coisa para as crianças. E eu posso falar de cadeira. Eu tenho 2 empregos, eu tenho um consultório, eu tenho marido, eu tenho 2 filhas gêmeas, e eu dispensei a moça que trabalha aqui em casa, e eu não tive esse problema com as crianças. Então, começou a me chamar muita atenção essa fala dos pais. Então, os pais, eles já não sabem lidar com seus filhos. Isso é um problema, porque essas crianças vão virar adolescentes e vão virar jovens e o problema só vai se arrastando. E tem todas as outras questões, né, de trauma na infância, mas isso que está acontecendo é um trauma.
Porque eu não bato, mas eu negligencio. As pessoas acham que negligência com a criança é só não dar o que comer, é só fazer maldade assim física. Não. A negligência, a omissão, você terceirizar o cuidado daquela criança é uma negligência, também é um trauma. Então isso é muito complicado. Tem algumas coisas que, algumas hipóteses que pode ter alguma coisa genética. Mas também tem algumas falas que tem uma questão comportamental familiar. Então, assim, até que ponto que tem uma questão genética ou é uma questão comportamental familiar. Tem tudo isso assim envolvido. Outra coisa importante é que a parte do impulso, a gente tem um circuito cerebral de impulso que ele demora para se desenvolver completamente. Ele vai se desenvolver, terminar lá para depois dos 30 anos. Então, a criança, o jovem, o adolescente, ele tem um prejuízo no controle de impulso. Então, ele pensa, ele vai lá e executa. Isso é uma questão, por isso que as taxas também são muito altas, porque ele executa. Tem também a questão do estímulo, né? Até a forma com que a gente vai falar sobre o tema, ela tem que ser medida, porque dependendo da fórmula, dá um estímulo à criança e ao jovem. Agora, nós temos crianças e jovens muito doentes, com depressão comum, que a gente chama de unipolar, com depressão bipolar, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, tudo isso agrega para um cenário muito ruim, né? Então, essa é a primeira parte. Respondi a parte da criança e do jovem? Aí eu vou para a segunda parte, que é a parte que você perguntou assim, como que a pessoa pode estar de um jeito... O que acontece? Nós temos vários quadros clínicos psiquiátricos, vários. E a depressão, hoje, ela é um quadro mais aceito. Entendeu, Pedro? Então as pessoas não têm mais têm vergonha, mas não têm tanta vergonha de falar, eu tô com depressão, eu tô com síndrome do pânico. Mas tem transtornos que são muito estigmatizados, como o transtorno bipolar. Muito mais do que deveriam, porque um transtorno bipolar bem tratado, a pessoa fica super bem. E o transtorno bipolar, ele tem essa característica de virada. Então, a pessoa oscila. A pessoa faz muita piada, ri. Ela passa da euforia para a depressão. Então, essa euforia, ela também não é normal. Assim como a depressão também não é normal. Então, eu não tenho, assim, como te falar todos os casos, mas muitos casos são casos de transtorno bipolar. O quadro depressivo mesmo, dificilmente a pessoa tem muita energia. Então, assim, a forma, o tipo também muda um pouco. Então, o que você falou poderia ser mais o quadro até de um transtorno bipolar. Mas pode acontecer, a pessoa tá ali mantendo a aparência, como eu te disse, o trabalho é o último vínculo a ser rompido, então eu vou pro trabalho, eu vou fingir que eu tô bem, e eu chego em casa e me debulho em lágrimas ou descrença, né? As principais causas de adoecimento e de descrença, falta de vontade de viver, são assim, é você realmente não acreditar. Esqueci o nome agora. É você não acreditar. É você não acreditar que você vai ter um futuro melhor. É você não acreditar que você vai viver bem. É você não acreditar. Então, assim, problema de política interfere no adoecimento. Problema cultural do país. Problema de doença. Todas essas questões, elas afetam. Então, por isso que a gente espera, infelizmente, que essa pandemia vai trazer frutos muito ruins para a parte da saúde mental, porque a gente tem problema político, problema de saúde, problema econômico, tudo junto no caldeirão, né? Tipo o caldeirão da bruxa. Então, assim, é fadado a dar errado.
Por isso que a gente está tentando, junto à Assembleia, junto aos poderes, né? Eu falo Associação Psiquiátrica do Espírito Santo, Associação Brasileira de Psiquiatria, tentando melhorar o acesso das pessoas à saúde mental de qualidade pela rede pública. Porque a gente já tem uma assistência muito ruim e a gente já sabe que a demanda vai ser muito maior, né? 7 a cada 10 brasileiros usa exclusivamente o SUS. É um número expressivo, né? Doutora, antes da gente entrar nessa questão da Covid, nós vemos muitas notícias, muitos casos, muitos artigos sobre a geração nem, de jovens, né, jovens da minha idade, jovens que acabam de sair do ensino médio, ou jovens que saem com evasão escolar, nem estuda e nem trabalha. Isso também pode ser uma causa que leva à depressão, além de desilusões amorosas, desilusões com amigos, com familiares. Eu já acho que é assim, tipo, o que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha. Essa geração nem, as pessoas que eu atendo que têm esse comportamento, elas já estão doentes. Porque a perda da vontade de fazer as coisas, ela é um adoecimento, ela faz parte do adoecimento. Pode ser até que não necessite de um tratamento medicamentoso, mas no mínimo uma terapia cognitivo-comportamental para entender por que aquele comportamento está funcionando tão disfuncional, né? Pelo menos assim, eu sou de outra geração, né? Sou bem mais velha que você. Na minha época não existia essa opção, entendeu? Não tinha essa opção. Eu formei, voltei para Vitória, e aí você forma, vira desempregado, né? E aí, meu Deus, né? O que eu vou fazer? Meus pais só viraram para mim e falaram: se vira, arruma um emprego, se vira. Meu primeiro emprego como médica foi um contrato que eu peguei na Prefeitura da Serra. Se vira, foi a resposta deles. Então, acho que essa geração nem, ela talvez esteja precisando de mais se vire. E aí a terapia ela acaba funcionando muito nisso para mostrar para a pessoa que aquela forma que ela está vivendo não está legal. Então é uma terapêutica muito interessante. Mas muitos já têm um quadro depressivo instalado que precisa ser tratado. E, doutora, a Elvira falou do uso abusivo de álcool e drogas. Eu falo assim de cadeira, né? Eu sou um jovem de 24 anos e na juventude as pessoas usam e abusam, né? Do álcool, das drogas. Isso já pode ser uma fuga da realidade instalada de uma doença, de uma depressão, por exemplo? Pode ser. Muitos acabam procurando o uso de álcool e drogas como uma fuga, mas a gente tem que lembrar aquilo que eu te falei, que a adolescência, o jovem, ele tem um controle de impulso um pouco diminuído, ainda não está formado. Então, se eu não dou assistência ao meu filho, se eu não dou atenção ao meu filho, ele vai encontrar uma turminha que dê, e muitas vezes ele não vai ter um controle desse impulso, vai querer fazer parte dessa turma de qualquer jeito, e aí vai acabar descambando para o uso de substâncias, né? Agora, eu tenho assim um tratamento em relação à parte de uso de substâncias, não é uma área que eu mexo muito, mas todos os pacientes que eu tenho que fazem uso de substância é secundário à doença mental deles. Então, na hora que eu trato o adoecimento mental, ele para até de ter vontade de fazer o uso. Então, alguns transtornos, eles favorecem essa busca pelo arriscado, pelo que vai dar problema. Então, a gente tem que ficar sempre atento a isso. Mas pode ser sim. Pessoal, eu estou vendo que tem muitas dúvidas chegando. Eu combinei com a doutora Letícia que faltando uns 20 minutinhos a gente iria abrir para essas perguntas. Então, quem quiser já ir mandando as dúvidas, depois a gente faz elas aqui. Doutora, então, para a gente já se encaminhando, porque tem muita coisa aqui, o pessoal participando, fala um pouquinho dos reflexos desse período de pandemia. Nós vivemos um isolamento social, agora já bem bastante flexibilizado, mas desde março,
as pessoas por 2, 3 meses ficaram dentro de casa, sem interação social, os jovens sem sair com seus amigos, sem ver seus amigos, as crianças sem ver os amiguinhos da escola, se relacionando só com os pais. Até que ponto isso pode interferir na questão do suicídio, a questão do isolamento social? Então, o apoio social, a gente sabe que é muito importante. É importantíssimo o apoio social como protetor do adoecimento mental. Então, com certeza, isso tem um peso, sim, tá? Vai ter um peso. Como eu te disse, nós ainda não estamos pagando essa conta. A conta não está chegando ainda. Ela está chegando, meio que estava reprisado. Aquelas pessoas que já estavam adoecidas e que não tinham procurado médico. Aí deu estopim. O pior ainda está por vir. Então, acho que a gente tem uma tendência a ter uma piora, assim, porque você começou a ter um baixo apoio social, mas acho que a questão, Pedro, ela é até muito maior do que o apoio social. O apoio social faz muita diferença, mas a gente não chegou a ter um isolamento igual ao da Itália, né? Hoje eu atendi um paciente da Itália. Eles ficaram 80 dias trancados dentro de casa, ele e a esposa. Então, aqui no Brasil não rolou bem isso desse jeito. Então, a gente não teve, mas não teve tanto. Uma coisa que eu percebi é que eu tenho pacientes que ficaram muito melhores com o isolamento social e pacientes que ficaram piores. Por que isso? Porque os introvertidos ficam bem em casa. Os extrovertidos é que não aguentam ficar em casa. Isso foi interessante porque eu sempre me achei extrovertida. E aí eu faço terapia toda semana e minha psicóloga falou: Letícia, você é uma introvertida. Por isso que você está tão bem. Eu publiquei artigos, saiu 2 artigos de publicação, eu escrevi 3 capítulos de livro, eu dei um monte de aula. Então, assim, as crianças também, minhas crianças devem ser as 2 introvertidas. Então, essa questão, assim, do contato social maior, né? Porque assim, com meu pai, com minha mãe, eu não consegui me distanciar. Então, esse distanciamento total, eu nem posso dizer que eu tive. Eu acho que talvez seja o que é pior. Pior do que você não conseguir ver um amigo é você não ter um contato com seu pai, com sua mãe, com seus familiares. Acho que isso pra gente é pior. No meu caso, eu não me privei, não consegui, até porque como eu não faço consulta em hospital, eu não me exponho tanto, eu pesei o custo-benefício da saúde mental, achei que não valia a pena pra gente. Agora, pior do que isso, eu acho que vai ser o impacto econômico na saúde mental, pior do que o apoio social. O impacto econômico na vida de algumas pessoas vai ser Perda de muito mais emprego, né? vai ser Falência. desastroso. Falência, perda de emprego, e aí as pessoas adoecem, elas não conseguem ver saída. Esse é o grande problema. Ela fale e depois ela não consegue ver saída para aquilo. E existe, sempre existe, mas eu preciso estar tratada para poder ver a saída, senão eu não consigo ver. E aí, muitas vezes, infelizmente, né, a ponta do iceberg acaba sendo a única saída. Doutora, então a última pergunta minha para a participação da galera é a questão da falta de empatia, puxando também para essa questão da Covid e também para cenas que a gente vê no dia a dia, no cotidiano, nas nossas redes sociais. Por que as pessoas, o que está acontecendo com as pessoas? Acabou a empatia ou a empatia nunca existiu? Eu sei que eu lembro de vários episódios de pessoas quando fecha a ponte, a terceira ponte, para alguma operação de resgate, as pessoas, a grande maioria das pessoas não se preocupa com a vida da pessoa que está lá na ponte, se preocupa com o trânsito. Agora as pessoas simplesmente parece que estão ignorando a morte de várias pessoas, de centenas, de milhares de pessoas diariamente, semanalmente por conta da Covid, minimamente para satisfazer os seus prazeres de poder estar com seus amigos, de poder ir para o bar, de poder ir para a boate. A empatia em nós, seres humanos, nunca existiu ou é alguma coisa que só existe para alguns?
Então, essa pergunta, eu gostaria de te ajudar, Pedro, mas eu acho que isso aí a gente vai ter que chamar o Pondé, entendeu? Filósofos Portela. Portela, com cacife que eu não tenho. Então, assim, eu consigo falar da minha opinião e o que eu vejo. Eu acho que, assim, a empatia é uma coisa muito difícil. Você não desenvolve empatia nas pessoas, as pessoas nascem com empatia ou não, então você tem pessoas que são mais empáticas, você tem pessoas que são menos empáticas, tá? O individualismo, ele é contrário à empatia. Então, quanto mais individualismo, menos empatia eu vou ter. Porque se eu estou olhando para o meu umbigo, eu não consigo olhar para o umbigo do outro, né? Então, essa questão, isso é fato. Eu não tenho, assim, como julgar se as pessoas estão mais ou menos empáticas. Eu acho que talvez antes existissem valores que forçavam a pessoa a olhar para o outro. E pode ser que esses valores estejam deteriorados nas famílias, estejam sendo deteriorados, até pelo aquilo que a gente conversou, né? Os pais não dão mais educação para os filhos, eles querem terceirizar até a educação. A questão da espiritualidade, então tem um monte de coisa envolvida. Eu considero que talvez isso faça com que as pessoas parem de se importar, parem de achar feio agir da forma com que elas estão agindo. Então, aquele controle social, ó, isso aqui é aceitável, isso aqui não é, eu acho que diminuiu, sabe, Pedro? Eu entendo que diminuiu e talvez isso esteja mostrando pra gente a essência realmente do ser humano. O ser humano, ele é um ser muito individual. Temos pessoas mais empáticas e outras menos empáticas. Então, essa questão da empatia é uma coisa interessante. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, mas atrapalha o trânsito, a terceira ponte atrapalha o trânsito, porque tem que deixar fazer e acontecer. Aí eu falei, e se fosse seu filho? Você ia querer que fizesse o quê? Não, mas a pessoa não quer. Tá, só que você sabe que isso é por adoecimento mental. Você sabe que tem tratamento. E se fosse seu filho? Porque se fosse minha filha, eu ia querer que o bombeiro ficasse lá quanto tempo fosse necessário, mas trouxesse a minha filha numa condição que eu pudesse internar ela para ela se tratar. Então, atrapalha o trânsito? Atrapalha. Super atrapalha. Por isso que eu sou favorável a colocar a grade. Porque aquilo ali é só para trânsito. Só vai melhorar o trânsito. Porque quem quiser fazer qualquer coisa vai arrumar outro local para fazer. Agora, para melhorar o trânsito, beleza. É uma política de trânsito. Mas essa questão é uma questão muito delicada. Porque as pessoas não param para pensar. E se fosse meu? E se fosse eu nesse lugar? E isso, Pedro, não é só para essas questões, é para tudo. Por que que eu, no meu consultório, vou atender sempre, assim, eu sempre penso nisso, né? Eu sempre penso que poderia ser minha irmã, que poderia ser minha mãe, que poderia ser meu pai. Eu trato como se fosse meu. Porque para alguém, aquela pessoa é. Então, aquela pessoa que está ali, que você está falando, pô, faz logo de uma vez. Tem uma mãe, tem um pai, tem uma mulher, eu tenho um marido, tem filhos, tem uma vida, tem uma história. A gente não olha porque não afeta a gente, é igual Covid. Ninguém vê enquanto não acontece com a própria pessoa, enquanto não acontece com você. Isso é muito triste, né? É um exercício até para a gente colocar as pessoas para fazer esse exercício de reflexão. Se você não quer pensar no outro, tudo bem, não pensa no outro. Eu falo sempre assim, igual na empresa, você não quer gastar. Se você não quer pensar em gente, não pensa, mas pensa em dinheiro. É a mesma coisa, você não quer pensar no outro, não pensa. Pensa em você. E se fosse seu? Então aí já resolve metade dos problemas, né? A resposta já é curta e grossa. Olha, tem tanta gente falando aqui que se descobriu introvertida depois que você falou isso, que se achava extrovertida e está se sentindo que agora é introvertida, é bastante gente. E lá atrás teve muita gente falando, quando a gente falou do tabu,
as pessoas falaram da religião, né? Porque muita gente, as pessoas costumam falar que é falta de Deus. Deixa eu achar aqui, a Rafa colocou aqui, eu ouvi muito que eu era uma pessoa que tinha tudo, que tinha família, que tinha Deus e que eu não podia ficar assim. Então isso é um tabu muito grande, né, doutora? Muito grande. Hoje a gente já sabe, a gente utiliza exames de imagem em pesquisa, a gente já sabe que é uma questão orgânica. Né? Eu falo sempre, né? E aí vocês podem usar, quem quiser pode usar essa analogia, eu falo sempre que o cérebro, ele é um circuito elétrico. E eu preciso que a eletricidade passe. E para essa eletricidade passar, eu preciso de uma série de coisas. Eu preciso que o fio esteja em condições boas. E eu preciso de um condutor. Então, a maior parte das medicações para depressão hoje, elas agem em neurotransmissores. O que são os neurotransmissores? São condutores. E aí, se eu não tenho condutor naquela região, ou se o fio não está bom, aquela área desliga. Como se eu fosse ali no disjuntor e desligasse um pedaço da energia da casa. Para de funcionar. Então, não tem nada no mundo que faça aquilo voltar a funcionar sozinho, que não seja medicação. Claro que nós temos protetores, e a religiosidade, a espiritualidade é um grande protetor ao adoecimento mental, assim como atividade física, alimentação, terapia. Mas depois que você já está com aquele disjuntor desligado, não vai religar, entendeu? Eu consigo proteger para não desligar. Agora, depois, eu preciso da medicação. Então, eu preciso de um médico psiquiatra me dando assistência. Doutora, você tinha falado da questão genética, respondendo da Letícia, da sua xará, só que teve gente que chegou depois e fez a mesma pergunta. Então, de uma maneira bem rápida, a depressão, a questão do suicídio pode ser genético? Então, a depressão, ela tem uma característica genética, sim. O transtorno bipolar tem uma característica genética, sim. Esquizofrenia também. O suicídio tem hipóteses. Então, assim, ainda está bastante em estudo. Mas hoje a gente fala na psiquiatria que o mais importante é a epigenética. É como que eu ativo esses genes ou não. Então, esses fatores protetores, eles são muito importantes. Porque mesmo que eu tenha o gene, eu posso proteger esse gene. Por isso que eu sempre falo, quando eu atendo as pessoas, às vezes a pessoa fala, doutora, mas eu vou ter que tomar esse remédio pro resto da vida, porque isso vai ser um problema. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, não pense em você, pensa nos seus filhos. Olha que maravilha, você vai precisar tomar pro resto da vida. Eles, a gente já pode trabalhar os protetores. Porque a chance deles terem um gene é muito grande, mas não necessariamente o desfecho tem que ser o mesmo. Entendeu? E outra coisa que eu quero deixar claro para vocês, a doença, gente, não define quem você é. Nós não somos definidos pela doença. Então, muitas vezes a pessoa fala, porque eu tenho que ficar afastada, porque eu não estou bem, porque eu tenho depressão. Gente, nós vamos viver, tem pessoas que vão viver a vida inteira com transtorno mental bem. Não é aquilo ali que te define. Mas ninguém pode me aborrecer porque eu tenho depressão. Gente, não é assim, é vida que segue. Se tá tendo sintoma, procura o médico de novo, porque tá mal conduzido. Tem que conduzir melhor, tem que trocar medicação. Mas a gente não pode se deixar definir por uma doença. Nós somos muito maiores do que a doença. O Tomasi faz uma pergunta assim, diante das pressões da modernidade, você acha que os jovens hoje em dia vivem um cenário propício às doenças mentais? Aí eu já engato. Será que os jovens não podem se sentir pressionados, os jovens de hoje em dia? Porque você falou de você, né? Logo que formou, seus pais falaram assim, se vira. Será que é uma coisa dos jovens de hoje em dia de que não podem ser pressionados? Uma coisa que a gente está tendo muito problema com essa geração é a questão da baixa resiliência. Tá? A baixa resiliência. O que é resiliência? É a capacidade de você dobrar sem quebrar. O jovem hoje em dia, você dobra, ele quebra. Não só o jovem, tem pessoas da minha idade que é assim. Então, o mais importante é você trabalhar a resiliência na criança. Eu ouvi uma palestra interessante de frustração controlada.
A criança tem que ser frustrada, as pessoas têm que passar por frustração. Aquele discurso de, eu quero dar tudo que eu não tive. Gente, você está criando um doente. Porque não tem que ter frustração, tem que falar, não pode. Às vezes eu tenho para dar, eu falo, mamãe não tem. Mamãe não tem esse dinheiro, eu não tenho esse dinheiro para comprar. E tem que ter frustração. Porque antigamente, a gente pegava e ia assistir um desenho, você queria aquele desenho, você tinha que esperar a semana inteira para passar aquele desenho. Porque passava num dia específico. Muitas vezes você nem sabia o que ia passar. Era sessão da tarde, o mesmo filme 10 vezes. A gente não tinha escolha. Hoje em dia, a criança liga o Netflix e ela escolhe o desenho que ela quer assistir. Na hora que ela quer assistir. E sem contar as outras facilidades. Então, não tem frustração, entendeu, Pedro? A frustração, ela vai gerar resiliência, que vai gerar uma pessoa com mais capacidade de adaptação. O que está faltando muito hoje é a capacidade de adaptação. O que é capacidade de adaptação? Tá, mudou, pandemia veio aí, acabou. Beleza, o que eu vou fazer agora? Eu tenho paciente nessa faixa etária que está até agora estático, olhando para a parede sem saber o que vai fazer. Aí eu falo, bora acordar? Bora acordar? Hoje eu fiquei sabendo um paciente meu trancou a faculdade. Aí eu perguntei para a mãe, por que trancou a faculdade? Porque estava online. Ele não estava gostando de assistir a aula online. Quando voltar para o presencial, ele vai voltar. Sabe quando que o filho meu ia trancar a faculdade nessa situação? Nunca. Nunca. Então, assim, essa é uma questão que nós, pais, estamos fazendo essa geração de jovens. E, doutora, o Antônio José perguntou aqui, lítio como preventivo para suicídio é recomendado? Então, o lítio é um dos únicos medicamentos que a gente sabe que atua como preventivo para o suicídio. Então, normalmente é feito sim. Se a pessoa não tiver nenhum problema para usar o lítio, nenhuma contraindicação para usar o lítio, é preconizado que se use o lítio, sim. E, doutora, enquanto vocês vão mandando perguntas, eu quero voltar num tema muito importante, que é a questão da saúde pública. Você trouxe dados assim alarmantes em relação ao nosso estado, de que antes mesmo dessa questão do isolamento social já não havia uma estrutura para tratar de saúde mental. No melhor dos mundos, assim, como seria uma abordagem no serviço público, no SUS, relativo à saúde mental? Desde a atenção à saúde comunitária, no município, até chegar no estado. Não, o ideal é que tudo comece pela atenção básica, né? A parte da rede básica, os médicos de saúde da família. Isso até funciona bem. Graças a Deus está funcionando bem. Aqui a Prefeitura de Vitória, eu sei que o PSF aqui funciona muito bem, eu já fui concursada da Prefeitura de Vitória, então é a prefeitura que eu conheço melhor. Na Serra eu já fiz PSF lá, já trabalhei com PSF lá. A questão é na hora que tem que ir para o especialista. E a psiquiatria, ela evoluiu demais. Então, assim, a psiquiatria que eu tive na faculdade não é mais a psiquiatria de hoje. A neurociência, ela deu um salto na psiquiatria. Então, assim, a quantidade de conhecimento novo, eu tô, assim, ficando doida de tanta coisa que eu tô estudando nesse período de quarentena. É muita coisa, mas é muita coisa, Pedro, é surreal. E aí, os médicos da atenção básica, eles não conseguem se atualizar nesse ritmo, até porque eles são médicos e especialistas em saúde da família. Então, a área deles é outra. E aí, eles precisam encaminhar esses pacientes para o psiquiatra. E nessa hora é que a gente tem um grande gargalo. Porque foi feito, durante anos e anos e anos, no país, um desmonte da psiquiatria. Com a desculpa da reforma antimanicomial, que precisava ser feito, precisava melhorar a questão dos manicômios, precisava resolver essa problemática, se demonizou os médicos psiquiatras e tirou esses médicos, tirou leito hospitalar, com a desculpa
de que eu estava fazendo uma reforma manicomial. Então, hoje a gente tem uma desassistência muito grande, entendeu? Essa desassistência no mundo ideal, ela teria que acabar. Então, eu teria que ter ambulatórios de psiquiatria, que é o que é contemplado na nova política de 2017. Está sendo solicitado pela. A gente tem uma frente parlamentar, né? Na verdade, assim, eu falo a gente porque a APS e a BP participam, a gente tem uma frente parlamentar de defesa da saúde mental na Assembleia Legislativa, que leva sempre as nossas reivindicações à Secretaria Estadual. Então, foi solicitado que eles intensifique essa implantação dessa política de 2017. Então, teria que ter mais ambulatórios com médicos psiquiatras. Os CAPs, eles têm que estar bem, assim, tem local que tem que construir CAPs pelo mapeamento. As equipes têm que estar completas, tem que qualificar a equipe multidisciplinar. Então, você tem que ter um psicólogo bem qualificado, um terapeuta ocupacional. Tudo isso. E tem que ter lugar para internar. Tem que ter. Porque se eu tenho um infarto e eu tenho um leito para internação, por que se eu tenho um surto psicótico eu não vou ter leito para internação? Eu preciso internar essa pessoa. Ela não vai ficar 30 anos internada. Vai ficar um mês, 2 meses, mas ela vai ficar o tempo que ela precisar ficar. Normalmente são internações não muito longas, mas precisa dos leitos. E isso é uma carência absurda que a gente tem. Leito para internação, seja para psiquiatria clínica, seja para dependência química. Você falou uma coisa muito interessante da questão da qualificação, né, Letícia? Porque às vezes quem faz a triagem do paciente não é um médico, não é nem um enfermeiro, às vezes é um técnico, ou às vezes é alguém do posto de saúde. E muitas vezes, aquilo que a gente falou também do tabu, às vezes do deboche, a forma como você aborda esse paciente, você pode estar estimulando para uma piora do quadro dele, né? Então, saber abordar esse paciente no posto de saúde ou então em um hospital público também é de suma importância, né? Com certeza. Inclusive, a gente tem problemas com os próprios colegas médicos nos prontos-socorros comuns. Quantas vezes eu dando plantão ali no PA da Praia do Suá, eu vi os colegas falando, pô, mas assim, é porque, Pedro, o problema é deste tamanho, entendeu? A desumanização com o profissional médico é tão grande e você tem tantos pacientes para atender com coisas assim que vai morrer ali naquela hora, você não pensa que a alma morre também. Quando a gente não está nessa área, a gente não pensa que a alma morre. Aí chega uma pessoa com uma síndrome conversiva, que alguns chamam de PT. O médico quer tudo, menos atender essa pessoa. Porque na cabeça dele, pô, eu tô aqui lutando para salvar gente que vai morrer efetivamente. Ele não vê a morte da alma. E isso acontece não só com o médico, mas com os outros profissionais da saúde também. Então a gente precisa de uma qualificação, por exemplo, SAMU. Não tem equipe do SAMU qualificada para esse tipo de atendimento. Isso foi uma queixa que eu ouvi de uma equipe do SAMU levando um paciente para o EAC, que era o antigo Ataúd Botelho, que é onde a gente tem um único pronto-socorro psiquiátrico praticamente do estado do Espírito Santo, né? A gente tem um no norte, tem um no sul, mas é o que pega maior, né? O grosso do estado acaba indo para o EAC. E lá eu ouvi a pessoa do SAMU falando, poxa, falando com a outra colega, poxa, doutora, a gente precisava ser qualificado para fazer esses atendimentos psiquiátricos, é muito complicado. Então, realmente, falta qualificação, falta cuidado com a saúde mental, falta pensar que se eu não tivesse o plano de saúde, ou não tivesse dinheiro para pagar particular, se fosse meu filho, se fosse minha esposa, meu marido, ia ter que usar aquela rede. Ia usar como? E aí, dentro dessa questão de município, de estado, eu vi a pergunta, Letícia, se você conhece ou se há algum estudo no município ou no estado sobre o índice de transtorno mental na população em situação de rua. Eu nunca vi nenhum estudo, tá? Pode ser até que tenha alguma coisa, mas assim, os dados do estado, eles não são muito abertos. E nesse caso seria até a Secretaria de Direitos Humanos, né? Acho que não seria nem a CESA,
Porque tem isso, além de tudo, tem isso. Cada um cuida do seu quadrado. Mas essa é uma realidade terrível. Quando se fecharam os hospitais psiquiátricos, e a partir do momento também que eu não tenho leito para oferecer para essas pessoas, para internação, a maior parte dos moradores de rua, eles têm um transtorno mental. Eu até fui na Gazeta, no Bom Dia Espírito Santo, esses dias agora, esqueci que dia que foi, falar sobre a esquizofrenia. A maior parte desses moradores de rua tem esquizofrenia. Muitos têm. E a dependência química também é um transtorno mental. E a pessoa pode ter outro transtorno e a dependência química associado e está em situação de rua. Então, infelizmente, eu falo sempre que hoje o local para o doente mental que precisaria de uma internação ou é a cadeia, ou é o cemitério, ou é a rua. Porque eu não tenho lugar para internar essas pessoas. A demanda é muito maior do que o que eu tenho, o que a gente tem. Então o Estado compra leito, compra muito leito, e mesmo assim não dá vazão. E é Doutora, triste. faltam 3 minutos só, infelizmente, porque passou voando, foi assim, sensacional. O pessoal que está acompanhando, a gente agradece todo mundo que participou. Vai ficar salvo no meu IGTV, a doutora Letícia vai colocar no YouTube dela também. Vou fazer meu jabá, então, fazer o meu e da doutora Letícia. Os meus amigos que já me seguem, que estão conhecendo a doutora Letícia agora, fiquem também à vontade para segui-la. Ela diariamente posta várias dicas, várias coisas muito legais. E os amigos da doutora Letícia que estão me acompanhando, quem quiser me seguir também, a gente está fazendo uma série de lives desde lá de março. Falei já de saúde com ninguém mais, ninguém menos que o doutor Emílio Mameri. Falei de gestão pública, falei de educação, falei de empreendedorismo, de bioética, que a Letícia tá fazendo doutorado, né? Falei sobre a ótica da religião com o padre Adenilson. Então, assim, quase toda semana a gente está fazendo lives. E obrigado, Letícia. Eu que agradeço. Agora também eu estou com um projeto novo de fazer lives curtas sobre diversos temas. Então, provavelmente vocês vão ver algumas coisas aí no meu Instagram nos próximos dias, porque as dúvidas são muitas, né, Pedro? Então, a gente precisa ajudar a população a se instruir. Então, eu te agradeço. Boa noite. E é preciso agir, né, Letícia? Que é o tema do... É preciso agir. É nosso lema desse ano. É preciso agir. Não adianta então, a gente ficar de blá, blá, blá. Vamos agir. Cada um de vocês que está aqui nos assistindo tem a obrigação de tentar acolher alguém que possa estar precisando, tá? E outro desafio que eu dou para vocês. Para cada coisa ruim que você vir, tenta pensar numa coisa boa que Deus está te dando e você não está enxergando. Se a gente conseguir fazer isso, ó, já tá uma maravilha. Nada melhor do que encerrar a live com isso. Obrigado, Letícia. Obrigado mesmo. Beijo. Eu que agradeço. Um beijo.